Vamos lá. Chegando, pessoal, e bem-vindos todos para uma noite maravilhosa. Desejo aí muito boas energias para todo mundo. Muito boas energias, coraçõezinhos, acenos e vamos lá. A gente está fazendo aí uma série, né, de lives. Todos estão convidados. Hoje a gente vai falar de tempo. Ontem falamos de vida profissional, o equilíbrio da vida profissional com a vida familiar, que também acaba caindo no tempo, né, gente? Diz aí, eu queria bem saber se tem alguém que tá com tempo sobrando aí. Diz não aí pra mim, ou diz sim. Tem tempo sobrando, gente? Fala aí pra mim, que eu queria saber, porque o meu tempo, eu vou te falar. Eu vou falar hoje foi uma coisa muito engraçada. Olha como são as coisas, as sincronicidades, né? A live agendada aí para falar de tempo. E aí a primeira observação da minha auxiliar, que eu até gravei, né? Eu não aguentei, porque foi demais. A Ângela chegou e falou assim: Ai, meu Deus, o tempo tá passando. O tempo tá passando muito rápido e isso me assusta. Mas por que te assusta? E olha que engraçado, tantas crenças, né, que ela ouviu de pessoas assim religiosas, que quando o tempo acelerasse o mundo ia acabar. E olha que incrível, eu falei, mas não, não é assim. Então, e todos nós temos crenças sobre o tempo, né? Temos formas de ver o tempo, e isso também interfere na gente. Bem, mas eu não ia falar sobre isso, isso não é o objetivo dessa live. O objetivo dessa live é falar pra gente quais as coisas que roubam nosso tempo e o que são os fatores que impedem a gente de, de ver as coisas acontecendo na linha do tempo, né? Porque tem a teoria aí que a gente passa na linha do tempo e tem uma teoria que o tempo passa pela gente, né? Eu não vou também entrar nesse detalhe, mas eu acredito mais que o tempo passa pela gente, porque parece que quanto mais coisas a gente faz, menos tempo a gente tem. Eu não sei se vocês concordam com isso. Mas pode aí comentar o que vocês acham do tempo para vocês. É, eu quero puxar os assuntos das questões que atrapalham a gente a utilizar melhor o nosso tempo. Então vamos lá. Bem, para a gente utilizar o nosso tempo da melhor forma, a gente precisa olhar para a nossa vida como um presente, né? Então, a única coisa certa nessa vida é que a gente vai encerrá-la em algum momento, concordam? Então, a gente já veio com um destino certo. Ninguém vai viver aqui para sempre. Então, o que a gente faz desse tempo que a gente vem para cá para vivenciar experiências? Então, o ideal é que a gente utilize ele da melhor forma. Para a gente utilizar ele da melhor forma, a gente precisa fazer um planejamento, né? Ter um planejamento de vida, um plano de vida. Ele não precisa estar muito bem fechado, desenhado, porque a gente, de acordo com a caminhada, a gente vai descobrindo novos caminhos e os nossos planos vão mudando. Mas antes de mudar um plano, a gente tem que ter um plano, né? Então aqui, a Jude respondeu aqui, não tem tempo sobrando, a Nara também não tem tempo sobrando. Que bom, né? Muito bom, muito bom. Então, para a gente poder ter uma mudança de plano, a gente tem que ter o plano inicial. Mas, gente, tem muita gente que tem pavor de plano, pavor de planejamento e não consegue se planejar.
E, bem, então planejamento é uma coisa, e aí eu vou falar o porquê que as pessoas às vezes têm um determinado receio, né, uma objeção àquilo. A organização também. Não conseguimos, né, trabalhar e nos orientar quando estamos num ambiente desorganizado ou quando a nossa vida está desorganizada, lembrando sempre que tudo que a gente vivencia aqui no mundo externo está representando o nosso mundo interno. Vocês já viram aqueles casos que de acumuladores, né? E eu falo isso assim com uma certa compaixão, porque é uma doença mesmo interna, emocional, é uma desorganização interna. E tem até caso, né, de acumuladores que tem esses programas de televisão que vai lá, organiza a casa da pessoa e tal. Em menos de 6 meses, teve um caso que um apresentador de televisão fez lá o programa dele, organizou a casa, tirou muita coisa e ele prometeu voltar em 1 ano lá para que a casa estivesse organizada. E ele voltou em 6 meses e a casa estava pior do que no começo. Então, olha só, aí a desculpa foi qual? Foi, é porque se você prometeu que viria em 1 ano, então não faz o menor sentido, né? Ou seja, se em 6 meses estava super desorganizada, imagine em 1 ano. Bem, esse assunto é só para mostrar que realmente a nossa organização do mundo, dos assuntos, da vida, ela vem de uma organização interna. Então, a gente reflete exatamente o que está nesse mundo interno nosso, né? Bem, então, planejamento, organização, e como que a gente faz? Depois, eu vou chegar no como depois, tá? Então, planejamento, organização. E vamos lá. Gente, eu quero puxar esse assunto que eu acho que ele é uma chave. Se as pessoas entenderem o quanto elas perdem tempo com problemas que não são delas, né? Então, por exemplo, e quantas vezes as pessoas perdem tempo discutindo o problema e não a solução, tá? Então, assim, hoje o grande diferencial dessa live que eu quero deixar aqui com vocês, quero contribuir grandemente com isso, é que assim, você observar que muitas vezes tem uma discussão, tem um assunto que são visões opostas, né? São pontos de vista diferentes. Não existe interesse em abrir mão do ponto de vista, não existe interesse em achar solução. Então, isso é um ladrão de tempo enorme, né? As pessoas gastam muito tempo discutindo o problema e não olham para a solução. A visão que a gente precisa ter sempre é que o problema é o ponto de partida. Então, eu preciso olhar para o problema para identificar o que eu preciso, qual é a minha necessidade para resolver, e então dedicar o meu tempo buscando a solução. Sempre que a gente direciona a nossa mente para algo, a nossa mente encontra a resposta, né? A nossa mente conectada ao universo da sabedoria infinita, da inteligência coletiva. Então, assim, para onde a gente direcionar a nossa mente, é ali que ela vai encontrar e se alimentar de informações. Então, se eu ficar com a minha mente num problema, ela vai encontrar mais daquilo. Não tem jeito. E ela vai se afogar e o tempo vai passar. E aí, de repente, o tempo passou, gente, e eu não achei a solução, eu não resolvi minha vida, eu não resolvi nada porque eu estava olhando para o problema, tá? Esse é um grande ladrão de tempo, tá? Pessoas eficientes, pessoas bem-sucedidas, elas não ficam discutindo o problema. Elas estão sempre com a mente direcionada para a solução. Então,
O problema ele não é impeditivo, ele é simplesmente um fato que precisa ser conhecido para se caminhar no caminho da solução. E as grandes conquistas e inovações, pensa se Einstein, né? Se Einstein ficasse focado só no problema, ele não teria descoberto o efeito fotoelétrico, né? Que é da energia. Se grandes inventores, né? Aí, a lâmpada, o avião, né? Pensa se o grande inventor do avião ficasse pensando no problema. Gente, eu não tenho como atravessar o continente, né? Se não for de barco, muitos dias. E se ele ficasse discutindo esse problema e ele não abrisse a mente para uma possibilidade da solução, a gente hoje não andaria de avião, simplesmente assim. Então, assim, toda vez que a gente tem um problema, a gente precisa olhá-lo e em harmonia, né, que eu já tenho falado disso, e direcionar o foco para a solução. Então, gestão do tempo, otimização, planejamento, organização e foco na solução, tá bom? Outra coisa que eu preciso falar, porque isso é muito comum na vida das pessoas e que rouba um tempo enorme. Gente, falar do problema do outro, falar da vida do outro, é simplesmente isso mesmo, tá? Ele rouba muito tempo, tá? Ele rouba muito tempo mesmo. Quando a gente, primeiro, tá? Tem duas coisas em falar do outro, em falar da vida do outro, em falar do problema do outro. Tem duas coisas muito importantes. Primeiro, é que quando se fala do outro, da vida do outro, além de perder o nosso tempo, que eu poderia estar usando ele a meu favor, eu estou comentando de uma outra situação que eu não tenho nenhum controle sobre ela, não posso ajudar em nada. Tô perdendo meu tempo, o tempo da outra pessoa, simplesmente jogando tempo fora, né? Bem, esse é o ponto. O segundo ponto é que quando eu entro num assunto de um problema, tá? Isso aí é a questão do mundo frequencial e que ainda vou falar um pouquinho mais disso, mas assim, tudo nesse universo é energia e tem frequências, vibrações, né? Cada coisa tem a sua vibração diferente. Nós aqui somos seres frequenciais meio que congelados, né? Com uma frequência muito baixa, muito lenta. Bem, quando a gente fala de um problema, a gente se conecta, né? Se conecta naquela frequência do problema, da pessoa com problema. Então é como se a gente mergulhasse naquela, vamos dar um exemplo, né? Vamos supor correntes de água. Tem a corrente de água fria, água quente. Então assim, o mundo frequencial é assim, quando eu entro num assunto, ele traz a vibração, aquela sensação daquele problema. Então, eu contamino o meu campo energético com um problema que não é meu, né? Um problema que não é meu. E eu começo a sentir aquela questão. É só vocês pararem para olhar, né? Quando vocês falam, alguém traz um problema, uma situação ruim, né? Uma notícia ruim, que também é um problema dos outros, tá? Quando alguém traz uma notícia ruim, um problema do outro, aquilo às vezes, dependendo, ela pega no nosso coração aqui, pega no nosso estômago, né? Dói. Por que isso? É o nosso corpo demonstrando fisicamente que mudou essa frequência, essa vibração. Então a gente sente no corpo, né? E ainda bem que a gente sente, porque ele é um grande sinalizador. Então, entrar no problema do outro sem que eu possa contribuir e resolver é uma perda de tempo fenomenal, tá? Além de ter a perda de energia,
que também provoca perda de tempo. Porque quem conhece o método de se equilibrar, depois vai precisar gastar o tempo dedicando para voltar ao seu nível energético, fazer sua meditação, sua reprogramação mental, suas práticas. Então, olha só, é um tempo que você gasta para se lamear, se sujar, e depois é o tempo que você gasta para se limpar, entendeu? Então, gente, é uma forma eficiente da gente viver, né? É a gente buscando observar sempre um problema e buscar a solução, foco na solução, dedicar o tempo a encontrar soluções e dedicar o tempo focando na gente. E é muito interessante porque isso pode parecer egoísta, mas não é, tá? Egoísmo é algo que você tem, tá? Você quer só para você e você não compartilha e você pode compartilhar, tá? Isso é egoísmo. Agora, se cuidar é, em primeiro lugar, seguir o mandamento de Deus, né? Da lei, do Criador, né? Na Bíblia fala assim, ame o seu próximo como a ti mesmo, não é? Então, se o meu nível de cuidado comigo, de amor próprio é baixo, eu vou replicar esse amor nesse nível que eu tenho por mim. Porque é assim que funciona. O nível de amor que eu tenho por mim é o que eu consigo trocar, tá bom? Eu vou atrair e vou dar e receber esse nível de amor. Então, dedicar o autocuidado, né? Autotransformação, ela é importante porque eleva o nosso nível de amor próprio. E aí todas as trocas que eu fizer a partir desse nível, elas são muito mais produtivas, né? Eu consigo contribuir de uma forma muito mais positiva. Então, assim, cuidar de si, né, é importante para que a gente possa ter essa otimização de tempo. Tá bom, então cuidar de si é importante para otimizar o tempo. Como é que é isso? Não sei se alguém aí ficou assim com essa dúvida, né? Mas se alguém tem essa dúvida, eu explico, tá bom? É assim, vamos lá, a gente falou. Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui, tá bom? Aqui no Instagram. E também se tem alguém novo por aí, pode colocar assim, hashtag novo, hashtag nova, que aí para eu saber, tá bom? Sejam bem-vindos todos, tá bom? Prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês. Bem, como que o autocuidado me permite otimizar o meu tempo, né? Então vamos lá. Gente, é tão interessante que a gente volta no assunto, tudo é modelo mental, né? Tudo é modelo mental e questão emocional. A combinação dos dois. Novo. Veia Mate, eu não sei. Bem-vinda. Eu acho que é não, novo, nova. Ai, meu Deus, agora. Bem-vindo. E se quiser, coloca seu nome aí que eu falo seu nome, tá? Uma coisa que é muito interessante. Vamos supor questão de organização. A gente já falou aqui dos modelos mentais, né? Harmonia, desarmonia. A partir do momento que eu tenho qualquer desarmonia, eu não consigo implementar aquilo que eu quero. Então vamos supor que a pessoa quer organizar as coisas, né, na sua casa. Poxa, sabe aquela coisa assim? Gente, eu adoro ver tudo organizado, mas eu não consigo, né? Já viram? Conhece alguém assim? Não consigo me organizar. Gente, e aquelas coisas, eu tenho meus desafios também, tá? Em algumas áreas eu consigo me organizar muito bem, em algumas outras é um desafio enorme. Papéis, né? Papéis. Como eu gosto de papel e caderninho, gente, é incrível.
Eu nunca vi, eu até tenho um trabalho aí com a minha personal organizer, né? Que eu chamei ela. Teve uma época que eu falei, não é possível, eu não consigo me organizar com esses cadernos aqui, com fotos, né? Eu preciso me desapegar. E aí foi que eu descobri o quanto que isso mexe com a nossa questão emocional. Olha só, né? Teve um dia que a gente estava mexendo, gente, em CD e DVD. Pensa, hoje já nem praticamente não se usa isso, né? E eu tinha, assim, uma coleção maravilhosa. Tinha algumas coisas assim que eu tinha um carinho muito especial. E quando eu comecei a mexer nisso, mas é imediatamente, a minha coluna travou. E aí eu tenho, né, meus conhecimentos, tenho esse conhecimento de que a mente, a emoção somatiza. Eu tenho uma experiência pessoal que eu somatizo muito rápido, pessoas sensíveis têm essa característica, né? Trazem para o corpo muito rápido. E, e eu falei, né? Eu vou compreender o que é isso. E a gente vai continuar. Ela falou, não, se quiser, pode parar. E eu, muito curiosa, perguntei, menina do céu, eu que tenho esse conhecimento já tô assim, como é que é para outras pessoas, né? Ela falou, olha, tem pessoa que não consegue. Ou seja, mesmo como uma personal organizer, ajudando, a pessoa não consegue desapegar de algumas coisas, ela não consegue retirar coisa que não usa. E por que isso, gente? Por quê? Né? Alguém aí consegue responder por quê? Vocês querem saber? Bem, a gente constrói uma coisa chamada apego emocional ou a repetição, né? Então, vamos supor, é, eu tinha assim uma coleção de Elis Regina, livros, CDs, DVDs e aquilo era minha paixão, não sabia explicar o porquê, né? Por quê? Só que era uma coleção enorme e eu não queria mais ouvir, porque quando eu ouvia eu ficava meio triste, sabe? Assim, algumas músicas me remetiam muita tristeza. E aí eu fui descobrir porque, né? A minha mãe, na época que eu era criança, ela era apaixonada por Elis Regina, né? E, e olha só que coisa, eu nem tinha assim, eu fui resgatando isso, né? Não era claro isso para mim. Mas aí eu precisei trabalhar essa conexão que eu repetia a mesma coisa. Olha que incrível, né? Então, é, e isso ocupava espaços que eu precisava liberar. Então, quando a gente fala de organização, a gente vai ou repetir, né? Vamos supor, pessoas muito organizadas. Se a gente viver um ambiente muito organizado, isso era harmonioso, tá? Sempre lembre dessa palavra. A gente segue repetindo isso. Se a gente viveu num ambiente que não era tão organizado, mas a gente ficava incomodado com isso, tá? Então, vamos supor, tinha uma certa desordem, né? E incomodava. Aí gerou uma desarmonia. A gente vai buscar um caminho oposto. Tá bom, aí vai ser organizado. Só que às vezes é um organizado tão radical que nada pode fugir àquela organização, né? Porque existe um pavor enorme de repetir. Isso tudo é inconsciente, gente. A pessoa não tem nem percebe, tá? É uma coisa mesmo que a gente só consegue trabalhar isso quando a gente trabalha os modelos mentais, né? A gente consegue fazer isso, entrar em harmonia com tudo isso. Mas também existe aquele caso, né? Que a pessoa é desorganizada, né? Viveu num ambiente desorganizado e sai repetindo a mesma coisa, né? E também é muito difícil. Tudo isso porque a gente tem conexões, tá? A gente está conectado com tudo e com todos. Principalmente
as pessoas assim familiares, né? Família é um vínculo muito forte. E essa conexão, toda a nossa conexão, o mundo quando a gente fala que o mundo é energia, né? E o que seria energia? Seriam informações em movimento, né? Então, tudo tem uma amarração com um tipo de informação, as emoções têm a ver com informações também. Então, quando a gente consegue se desvincular desse vínculo que aprisiona de apego, de repetição, né? Ou de desarmonia, aí a gente consegue caminhar na direção daquilo que a gente quer. Porque o que causa muita frustração nas pessoas, né? Uma causa grande de frustração. É quando a gente quer fazer uma coisa e não consegue, não é isso? Então vamos supor, se a pessoa está desorganizada e está tudo bem, maravilha. Mas se a pessoa quer se organizar e não consegue, caramba, por quê? Aí geram aqueles porquês. Por que eu não consigo? Aí busca ajuda aqui, busca ajuda ali. E se não trabalhar no modelo do subconsciente, essas questões inconscientes, que são as conexões, a gente não consegue, tá? Dar espaço. Pode fazer fora, como eu dei aquele exemplo do acumulador, arruma tudo fora, mas daqui a pouco volta a criar toda a desordem que começou, entendeu? Então, passando, recapitulando aqui já para indo para o encerramento. Se tiverem alguma pergunta, podem fazer. Se quiser algum comentário, bem-vindo, bem-vinda. Pode. Alguém para usar meu código? O que é isso? Bem, então, recapitulando a questão do tempo, a gente faz assim. Primeiro, para melhor gerenciar o nosso tempo, nada melhor do que fazer um planejamento. Gente, o exemplo que eu dei para a organização, né, dos modelos, se eu consigo, não consigo, tem alguém que está me afetando, é a mesma coisa para o planejamento, tá? Então, se eu tenho modelos de alguém que planejava e isso era legal, bacana. Se eu não tenho modelo de planejamento na minha família, na minha vivência familiar inicial, vai ser muito difícil eu começar a me organizar e me planejar. Vai ser a necessidade de construção de um novo modelo, tá? Então, por isso, algumas pessoas têm uma dificuldade muito grande com isso, porque elas não vivenciaram isso, não viram e não sabem como fazer, não conhecem o modelo. E tem também um modelo de repulsão, né? Que aqui viveu num ambiente tão planejado, tudo tão certinho que não podia sair do script, né? Que planejamento para aquela pessoa chega a beirar horror, né? Então, gente, tudo isso a gente precisa olhar. O que precisa ser feito? Preciso, para ter uma boa gestão do tempo, eu preciso ter um planejamento, eu preciso ter uma organização, eu preciso ser eficiente, de olhar para o problema e sair do problema e ir para a solução. Eu preciso cuidar mais da minha vida do que cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros não é nem só cuidar, é não me envolver num problema que não é meu, né? Não, se eu não tenho como ajudar e dar a solução, eu nem me envolvo. Então, tudo isso, se a gente sabe que é importante fazer tudo isso para a gente se sentir bem com as nossas realizações, tipo, poxa, eu consigo fazer aquilo que eu planejo, eu consigo fazer a grande maioria, a gente nunca vai conseguir fazer tudo, né? Porque sempre a gente planeja mais do que pode. Mas se eu tenho um grau de realização que eu vou conseguindo evoluir, isso dá uma grande satisfação pra gente, né? Aumenta a nossa estima, a nossa autoconfiança, porque verdadeiramente a gente fala assim, poxa, eu consigo realizar.
E um grande realizador, ele começa com as pequenas realizações. Ninguém é como uma maratona, né? Ninguém começa correndo aí a maratona. Começa correndo 1 quilômetro, 2 quilômetros, e com as realizações é da mesma forma, tá? Então, se você gostou aí desse assunto da live, faz um comentário, dá um ok. E para prática, né, gente? Eu vou deixar uma prática para vocês agora. Eu vou dar a dica. Observem, observem se você tem um padrão de ficar no problema, discutindo problema há muito tempo, tá? Então, entrou no problema, gente, entrou no problema, discute o problema e é uma prática minha. Eu sempre puxo para a solução. Tá, então como vamos resolver isso, né? Isso já é uma prática minha, muito natural. E porque tem gente que gosta de ficar ali no problema, sabe? De fazer de vítima. Olha a minha vida, olha a minha. Isso não leva a lugar nenhum. Não é realização com vitimização. Não tem realização com vitimização, tá? Nós só temos pessoas que realizam quando eles são autores da própria história, assumem a responsabilidade pelo que estão criando, porque realmente nós criamos a nossa realidade através do que eu penso e do que eu sinto. Se eu dedicar muito tempo pensando em problema, sentindo problema, o que eu estou criando? Mais problemas. O dia que a humanidade descobrir isso, entender os problemas como um desafio para você olhar e buscar uma solução, a gente muda esse mundo com certeza, né? Então, eu quero deixar aqui essa prática para você. Se observe e se você fica muito tempo no problema, comece a praticar, buscar a solução. No começo, a mente é treino, né? Que nem academia, né? Caminhada, ginástica, é treino. A mente é do mesmo jeito. A gente treina ela. Ou a gente treina ela e conduz a mente, ou a nossa mente conduz a gente. Aí é uma escolha muito pessoal. Eu prefiro usar a minha mente como um potencial incrível, mas eu direcionando ela. Então, é assim que a gente faz, tá bom? Eu agradeço. A live tá chegando no fim. Então, se quiserem fazer alguma pergunta no meu direct, pode mandar. Eu vou perguntar depois quem tá praticando aí, hein? Vocês lembram qual é a prática? Diz aí, qual é a prática? É planejamento? É organização? É, é problema-solução? Ou é não falar da vida dos outros? Não entrar no problema dos outros? Então, vamos lá. A prática que eu tô passando para todo mundo é se observarem. Vocês podem se surpreender e ver que gastam mais tempo no problema do que na solução. Então, isso já é um passo aí do autoconhecimento e autopercepção. Maravilhoso, tá bom? Então, uma ótima noite para todo mundo. Amanhã, olha só, amanhã a gente tem uma live. Autoconhecimento. Pensa, como ser protagonista da sua história. Gente, esse tema é maravilhoso, né? Então, espero vocês aqui amanhã às 20h27. Pode convidar alguém, pode mandar sugestão. Eu vou mandar hoje o post da live de amanhã. Você pode botar no comentário alguma coisa que você queira que eu aborde no tema, se estiver alinhado com aquilo que a gente vai estar falando amanhã. Eu entro na sua questão, na sua dúvida, né, para trazer alguma resposta. Tá bom? Gratidão a todos que estiveram aqui. Espero ter contribuído aí com vocês. Que vocês tenham uma noite maravilhosa. E lembre-se que sempre o problema é para dar uma direção para a solução. Sempre, sempre.
tá bom? Não existe problema sem solução, tá bom? E esse é o caminho da evolução, tá bom? Um beijo grande no coração de vocês. Gratidão, gratidão. Fiquem com Deus.